Esta semana vamos ter aqui uma conversa de especialistas em sede própria. Somos três mulheres, juntas pelo mesmo propósito. As três a passar em fases diferentes, ahm, por isso mesmo, a menopausa. Então hoje trago aqui a Ana Paulino e a Rita Penteado. Bem-vindas ao Fora do Roteiro. Obrigada, minha querida. Obrigada. É um prazer enorme ter-vos aqui connosco, aqui juntas. Isto faz-me recordar quase as tendas vermelhas antigamente, que as mulheres se juntavam para falar das suas questões, muitas vezes as físicas, das relacionais, não é? E é tão bom quando estamos assim juntas num espaço e podemos partilhar as nossas experiências e aquilo que estamos a passar. Então, muito obrigada por aceitarem este convite e virem aqui partilhar a vossa experiência, não é? Então, só aqui para dar algum contexto, para quem nos está a ouvir, eu já estou na menopausa, e agora quero saber um bocadinho de vocês. Posso começar aqui pela Rita? Sim, então, olha, Vanessa, primeiro que tudo, muito obrigada por estar aqui. Ana, também estou muito feliz de estar aqui contigo e estarmos a ter esta conversa. E, e olha, eu tenho mesmo a minha experiência para contar, acho que começo por aí e também agradecer o facto de estares a juntar, isso é tão importante nós nos juntarmos a conversar sobre as coisas. Ainda eu e a Ana estávamos a falar, porque tivemos também numa residência criativa em casa dela, e estávamos a dizer exatamente isso, que às vezes só nós falarmos das coisas que estão a acontecer com as outras pessoas e sermos ouvidas, porque às vezes falamos e não estamos a ser ouvidas, não é? Ou está a Uhum. passar ao lado, que também acontece muitas vezes. E só o facto de nós estarmos a conversar e a ouvir falar e outras pessoas poderem ouvir falar e outras mulheres e poderem se relacionar quando está a acontecer outra coisa é tão importante. Então, antes de tudo, dar-te os parabéns pela iniciativa de fazermos círculos abertos, não é? Para que outras pessoas possam participar como hoje em dia se participa. E olha, se calhar vou começar por contar a minha experiência, que foi assustadora e avassaladora, na verdade. Eu de um dia para o outro, eu comecei a ter ansiedade, eu comecei a dormir mal. Ah, Todas as ferramentas que eu tinha, eu não sabia o que é que me estava a acontecer. Eu não sabia eu não percebia o que é que estava a acontecer. Eu tinha tido Covid longo e, portanto, eu tinha tido um grande cansaço, ou seja, já estava bastante debilitada, que eu tive Covid 3 vezes e então da última foi sempre com grande cansaço e depois eu sinto que os mesmos sintomas, ou seja, aquilo quase que foi junto, porque eu comecei a ter imensa ansiedade e eu só sei isto porque depois de passar por isto, muito depois, eu comecei a ouvir falar sobre a menopausa, eu ouvi a Cláudia Raia, a começar e a começar a relacionar-me com os sintomas que elas diziam. Mas eu vou-vos dizer, eu só percebi mesmo o que é que me aconteceu quando vi há pouco tempo um reel da Júlia Pinheiro, porque ela descreve exatamente o que eu senti. É porque mesmo quando nós falamos da menopausa, há diferentes mulheres a passar por diferentes sintomas e pelo menos, pronto, depois de que despertei para este assunto, há pessoas que passam de diferentes formas. Agora, quando eu ouvi aquela entrevista da Júlia Pinheiro, ela passou exatamente pelo que eu passei e eu pensei, oh meu Deus, graças a Deus que eu percebo. Ela estava a dizer que tinha as crises de ansiedade, que tinha deixado de dormir, e eu passei, o esquecimento, ou seja, houve ali um período, e agora já estou melhor, mas eu optei por medicação, ou seja, eu não quero estar num sofrimento sem fim todos os dias, mas conheço pessoas que não, por exemplo, a Ana Paulina, Paulina é uma delas, não é? Já vais falar da tua experiência, mas foi mesmo para mim avassalador. Foi tipo, o que é que me aconteceu? Porque eu não tinha uma justificação. Não havia justificação para eu estar daquela maneira. Como eu deixar de dormir? Eu sempre dormi bem toda a vida. Vocês não estão bem a ver. Eu durmo super bem. E de repente eu não consigo dormir à noite. Eu vou à noite para a cama com ansiedade, mas o que é que me está a acontecer? E depois não tenho respostas e depois associo ao Covid e depois, mas será que eu estou com muito stress? Mas o que é que se está aqui a passar? E é mesmo tu teres uma transformação completa fisicamente. Engordei,
engordei também. Eu que sempre fui super certinha com o meu peso toda a vida, engordei e a dificuldade em voltar a perder peso, estás a ver? Então é mesmo, eu acho que são mesmo muitas mudanças e afetam a nossa energia, afetam a nossa memória, ou seja, a nossa mente, as nossas capacidades e a nossa ansiedade, ou seja, ali por um momento existe um desabamento, foi o que eu senti, existe ali um desabamento. Sim. E pronto, e à medida que fui percebendo mais e também falando mais com a Ana, nós já tínhamos falado em partilhar também sobre este tema, e também foi por isso que quando este tema surgiu foi vamos. Uh, mas sinto que para mim talvez a mensagem mais importante é mesmo nós falarmos sobre a menopausa para não passarmos por isto, não sermos apanhadas na curva pela menopausa, ou seja, percebermos mesmo o que é que aconteceu e o que é que nos está a acontecer e começar a preparar antes, porque hoje em dia já ouço muitas pessoas que se começam a Sim. preparar alguns anos antes. Por isso eu acho que o futuro será esse e espero que quanto mais conversas houver, menos mulheres são apanhadas de um dia para o outro, não saberem o que é que lhes está a acontecer, como foi o meu caso. Como foi o teu, como foi o meu e como já vamos ver como é que foi o da Ana. Mas é assustador. Eu quanto mais falo com pessoas sobre isto, eu quanto mais falo com até mesmo profissionais, sobre este assunto, profissionais que já estão numa medicina integrativa, é assustador que todas as mulheres passam por processos muito semelhantes e não é dada a devida atenção nem, no foro clínico, porque não é, nem na investigação. Aliás, eu já referi aqui mais do que uma vez, hum, a área da menopausa, aliás, todas as doenças femininas que afetam o sistema feminino, à exceção das oncológicas, são as que têm menor contributo da investigação científica. Ponto. E só isso é assustador. E o que ainda é mais assustador é que é impossível que não se perceba que as mulheres passam todas pelos mesmos sintomas, mas continua a não existir uma personalidade, uma personagem, uma figura clínica que acompanhe as mulheres a partir de determinada altura e que as possa orientar quando começam a surgir estes sintomas. Porque, por exemplo, há mais de 70 sintomas. A taquicardia é um deles. Ninguém vai associar. Eu, por exemplo, tinha taquicardias. Eu deitava-me na cama e de repente o meu coração tal, 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 tal. Eu, ai, que é isto? Mas eu nem estou nervosa, eu não sei o que é que se passa. Será que eu estou com um problema no coração? Não, não tinha nada a ver. E só estas coisinhas, as taquicardias é uma delas, não é? Tirando as insónias, tens as ansiedades, mas a taquicardia é uma delas. Azia é outra. Teres azia no estômago. Sentires um nó na garganta é outro. Uhum. Sensação de língua queimada é outro. Tudo isto tem a ver com as alterações, com as oscilações hormonais, que depois, não é, que todo o teu metabolismo se altera e todas estas pequenas coisas que já está mais do que provado que estão relacionadas com as nossas oscilações hormonais, com a queda enorme, não é, da testosterona e do estrogênio, mas ninguém pega nisto, ninguém faz nada. E depois o que é que acontece? As pessoas ficam super assustadas, não sabem o que é que lhes está a acontecer. Correm especialistas, como foi o meu caso. Eu tenho que ir à neurologia porque eu não estou a ficar bem da cabeça, que estou-me a esquecer das coisas. Eu tenho que ir a gastroenterologia porque eu se calhar estou com uma úlcera no estômago. Não, se calhar tenho que ir ao otorrino porque eu tenho alguma coisa na garganta. E nunca, em nenhum dos especialistas a que eu fui, alguém me orientou que poderia ser algo relacionado com menopausa. Eu saía ou com omeprazol ou com, olha, precisa é descansar, com tudo, menos com uma orientação para algo que me estava a acontecer enquanto mulher, nada disso, percebes? E é daquelas coisas. Eu nunca na vida iria pensar, dizer ao meu ginecologista, por exemplo, que estava com azia ou que estava a sentir-me ansiosa ou que começava a custar-me mais a adormecer. Ninguém, não passa na cabeça de ninguém, infelizmente não passa, dizer isto ao ginecologista. E por outro lado, também o ginecologista não questiona. Olha, tem dormido bem?
Está-se a alimentar, como é que está com a sua digestão, como está, se tem algum sintoma, também não pergunta. E isto para mim é é muito grave, é muito, muito grave. Quando tu começas com os sintomas de perimenopausa até 10 anos antes, 10 anos antes, podes começar a ter sintomas de perimenopausa, podes começar a atuar sobre esses sintomas, quer hormonalmente, quer não for na medicina natural, não importa, quer através de suplementos vitamínicos, aumento de B12, seja o que for, mas como tu não sabes, como tu não tens ninguém que te informe, os profissionais clínicos não te orientam, tu chegas à altura e já foste. Porque o que tu tinhas para fazer já não vais a tempo, pelo menos para ter os efeitos que gostavas de ter no futuro. Então é assim uma luta muito pessoal, a minha. Aninha, meu amor, como é que foi a tua experiência? Eu estava-vos a ouvir e a Rita ainda não está em menopausa, certo? Ainda Não estás, estou. ainda não estás. E, hum, e eu acho que e ela tem a sorte que ainda está em perimenopausa e já teve acesso a esta informação, não é? Eu, para mim, veio tudo embrulhado assim muito juntamente com várias coisas. Foi a saída da pandemia, foi eu ter tido o ombro congelado, que também é um sintoma da menopausa. Também. Hum. Uhum. Que eu também tive. E eu Achava nessa que era uma bursite. E aos médicos, isso é uma bursite que tem no ombro. E pronto, e que não é propriamente um sintoma, acaba por ser uma patologia porque ele demora 2 anos até Demorou. voltar ao mesmo e com sequelas, não é? Ainda não tenho a amplitude total que tinha antes disto se passar, mas como ao mesmo tempo estavam a acontecer uma série de questões emocionais e como eu trabalho com emoções, então eu sempre levei para, ok, isto tem a ver com todo o processo emocional que eu estou a passar e também não descarto que também tenha, mas que ao mesmo tempo, foi amplificado com a questão hormonal, naturalmente, daquela fase que eu estava a passar, porque se calhar noutra altura eu estaria a passar exatamente pelo mesmo processo emocional e se calhar, olha, ia dormir uma noite um bocado mal, ia chorar, ia andar um bocado com menos apetite, porque a mim as questões emocionais tiram o apetite, ia emagrecer um bocadinho, mas pronto, que era aquilo que me acontecia antigamente quando eu passava por questões emocionais mais sérias. Hum, e depois, como eu estava a dizer, veio-me um bocado embrulhado no meio disto tudo e também num agravamento do estado do meu colo do útero em função do HPV. E então o foco foi todo para o que é que estava a acontecer ali, e eu sempre a procurar tratar-me de uma forma natural, mas acabou por começar a agravar, e eu acabei por ter mesmo que fazer uma conização. Uhum. Isto tudo nesta fase de transição, em que eu estava ainda na fase de transição para a menopausa, em que eu não sei se aconteceu, a Rita também já teve isso, nós falamos disso há dias, que era períodos assim, loucura de abundância Uhum. de Uhum. sangue, eu tinha que dormir com fraldas de incontinência, e lembro-me que a primeira vez que isso me aconteceu, eu lembro-me de me levantar da cama e com um penso de noite já, e eu lembro-me de levantar na cama e a escorrer pelas pernas abaixo, eu fui a patinhar sangue até à casa Tal e de qual, banho. E eu tal tenho e qual. casa de banho no quarto, portanto nem sequer é quase, nem não aguentei meia dúzia de metros, não é? E eu fui assim: Mas o que é que está aqui a acontecer? O que é que-" E como eu estava com aquelas questões do HPV ainda a avaliar se iria fazer a conização ou não, porque não queria mesmo intervir, não é? Porque é retirar uma parte, hum, do centro da mulher, não é? Isso para mim não é uma Uhum. coisa que eu faça de ânimo leve. Então fui mesmo pronto, na última
Era o hipótese último reduto, não é? No último como o último reduto, que na altura, face a toda a informação que eu tinha disponível, era a única hipótese que eu tinha, mas que hoje, sabendo o que sei hoje, se eu tivesse sabido um bocadinho antes, se calhar poderia ter evitado a conização. Mas lá está, a medicina está formatada muito para a medicação e para a intervenção cirúrgica. Uhum. A medicina, eu nem sei se é convencional, não É está assim, mal. se foste à convencional, não é, àquele ao ginecologista, né, típico, é convencional. Ok, então está muito orientada para isso. Então foi todas estas coisas a acontecerem, esta questão dos períodos abundantes, e depois houve uma altura que eu lembro-me que tive uma semana a sangrar, não parava, e depois aí já liguei à ginecologista, e ela receitou-me um medicamento de uma toma para parar, porque eu poderia ter depois Anemia? diminuição do meu ferro e anemia. Em todo este processo, também na realidade eu ia à médica de família e eu estava a ser também seguida pelo meu osteopata, da osteopatia clássica, e ele pedia-me análises mais completas, que eu chegava à médica de família para ela me passar essas análises, e ela por e simplesmente não, uma das que eu me lembro, que era a ferritina, Uhum. ela me dizia que eu não lhe vou passar a ferritina porque eu já passo a hemoglobina, o hemograma. E no hemograma, se estiver tudo bem, não vou passar mais nada, porque só quando há alguma coisa no hemograma que indicie alguma alteração é que nós pedimos análises mais profundas. E está tudo bem, ela só está a fazer provavelmente o que aprendeu e o que lhe dizem para fazer, e a cumprir as regras que tem no trabalho dela. Mas o Sim. que a mim me assusta é que, e falo da minha experiência, como é óbvio, eu não posso falar da dos outros, mas eu sempre fui uma pessoa saudável, e o Ministério da Saúde comigo deve ter gasto muito pouco a minha vida toda, felizmente. E eu, quando chego a esta altura, esta fase da mulher, e eu chego à minha médica e peço-lhe uma bateria completa de exames, de análises, e ela recusar-me, para mim foi um choque, foi um choque. Uhum. E eu fiz as análises, naturalmente filas, paguei-as, do meu bolso, quando eu estou a contribuir com os meus impostos para um sistema de saúde, Sim, sim. não é? E no qual eu vou pedir análises, não é porque me dá na cabeça, mas quando estou a passar por uma situação de ombro congelado, de uma patologia a nível do colo do útero, transições difíceis em termos da menopausa, todas estas perdas de sangue, eu acho que é mais do que justificável, mas pelos vistos não será. E pronto, e isto para dizer que eu também, nessa altura, tive que começar a fazer uma investigação, e felizmente que existem as redes e que existe a internet para e que existem para dar voz a pessoas que passam pelo mesmo, e eu fui encontrar essas vozes, nomeadamente uma médica americana, que é a doutora Marie Claire, que eu passei a seguir, em que ela Uhum. explicava o que é que acontecia. Também encontrei, tal como a Rita, a Cláudia Raia e a Júlia Pinheiro, já depois, não é? A minha primeira referência foi a doutora Marie Claire, porque comecei também à procura ainda a propósito das questões do colo do útero, e depois tropecei. E depois, quando eu começo a perceber todas aquelas questões da menopausa, eu, ok. ah, e sim, para acrescentar aos sintomas que vocês já disseram, e é bonito, estamos aqui ter três mulheres, e as três com sintomas semelhantes, e com sintomas distintos também. A mim foi secura ocular, havia, eu de manhã acordava no sentido de já acabei de dormir, não é? Já estou bem. E eu não dizia, então o Nuno é o meu companheiro, e ele dizia: "Vai, ainda vais ficar na cama?" E eu dizia: "Tenho que esperar que os meus olhos molhem." Eu abrir os olhos era como se tivesse areia dentro dos olhos. Eu levantar as minhas pálpebras era tipo arranhar era fazer assim com as unhas nos olhos. Então Toda a lubrificação, não é, é eu afetada. acordava e ficava ali a lubrificar, às vezes fazia por chorar,
para conseguir trazer lágrima ao olho para lubrificar o olho. E, e naturalmente a secura não foi só ocular, foi vaginal, muita secura, Secura todas as mucosas? sim. Foi, foi uma perda da libido total, total, que é, parece que havia um corte da cintura para baixo, ou seja, havia uma conexão com a excitação sexual, mas que não passava quase de uma sensação que se passava na zona do corpo superior, mas depois era como se eu tivesse sido cortada ao meio, e quando eu achava, não é, estávamos Na na nossa intimidade? intimidade, nas nossas carícias, nos nossos beijos, e que antigamente eu já estava on fire, e ali eu pensava que estava on fire, mas quando ia a ver, não se passava nada. Era como se a informação não passasse de um centro neurológico para outro. Sim. E isto aqui começou-me a despertar a curiosidade. Como assim? Parece que há um corte. Não, eu não sei o que é que está aqui a passar, há um corte. E aqui, claro, a doutora Marie Claire foi impecável. Eu até depois posso-vos mandar uma entrevista que ela deu no podcast do DOAC, em inglês, em que ela põe mesmo o dedo na ferida e traz, porque ela é médica, e ela é médica ginecologista. E o que aconteceu foi que quando ela atendia mulheres e fazia exatamente o que nós recebemos, não é, dos médicos, e ela também fazia igual, até que ela a ter os sintomas, e depois de atender mulheres com estes sintomas, e ela depois passou a ter, é que ela percebeu, uou, espera aí, então ensinaram-me que quando as mulheres têm estes sintomas, mandá-las para neurologia ou uma clínica geral mais ligada à saúde mental. E eu fiquei parva, porque eu comecei a falar com outras mulheres e eu falava com mulheres que estavam a tomar antidepressivos, eu falava com mulheres que estavam, que tinham, outra coisa, os esquecimentos, sim, Brain fog. dores, Foi o meu primeiro sintoma. Sem eu sim, saber, foi ir ao neurologista com o brain fog. sim, os calores, os afrontamentos, tudo isso, mas eu falei com outra mulher que foi medicada com medicação para a demência, porque foi diagnosticada que estava com princípio de demência, e depois mais tarde percebeu que não, que era a menopausa, e hoje está lindamente, e não está demente, e não está. E então é mesmo isto, a aflição que é todas estas histórias, em paralelo, que como somos mulheres, e isto ainda bem que tu estás a segurar esta bandeira, Vanessa, e quando tu me disseste assim, isto é mesmo importante, porque é uma causa que a mim me chama, mas eu já seguro outras bandeiras e fico mesmo feliz que tu estejas a segurar esta, porque é mesmo necessária. Porque a mulher, como o órgão sexual é interno, depois parece que tudo fora tem que agir, tem que continuar a ser natural. E a doutora Marie Claire fala disto, e depois eu faço a minha própria análise, que é, isto é o mesmo que compararmos, e espero que este podcast também seja ouvido por homens, isto é o mesmo que compararmos um homem deixar de levantar o pénis, deixar de ter uma ereção, não é? Uhum. Só que é assim, um homem que chega ao pé da sua companheira e não tem uma ereção, deixa de ter, a companheira vai se preocupar, tipo, o que é que se está a passar contigo, ou se calhar sou eu que não estou sexy o suficiente, então vai chamar para si um bocadinho esta responsabilidade, ok, o meu homem se calhar já não tem desejo por mim, e vai segurar E vai acolher também muitas vezes, olha o que é que aconteceu, andas preocupado, andas estressado. tal e qual. E porque é externo e vê-se. Agora, a mulher não vai dizer, como eu ouço muitas histórias, a mulher não vai dizer, não levantas, mas olha, toma qualquer coisa porque tens que levantar porque eu quero, não é? E há mulheres que passam por isto. Há mulheres que passam por isto. E nós, como o nosso órgão é interno, o que se passa lá dentro não interessa. Mete um óleo, mete um lubrificante. Isto felizmente não se passou comigo, eu tenho um companheiro que é
ah, uma dádiva, pronto, para dizer assim numa palavra, e que foi acompanhando os processos e tão assustado e tão curioso quanto eu, não é? Fomos os 2 desvendando o que é que está aqui a passar. Ah, e eu, nesta mesma médica de família, um dia que eu estava a falar com ela, ela disse-me, porque ela estava-me a dizer se eu não queria fazer medicação hormonal, e eu optei por não fazer. Já a ginecologista me tinha dito, eu optei por não fazer, e ela estava-me a dizer, mas tem que usar pelo menos um estrogênio em pomada de aplicação local na vagina. Ahm, Porque realmente eu já estava a sentir incómodo. Gente, quem está a ouvir isto? É, até, e eu sou muito direta, eu não poupo nas palavras. Até as cuecas em contacto com a vagina, a secura é tanto, com a vulva, que a vagina está dentro, as cuecas em contacto com a vulva é, é um incómodo. A irritação até que causa. É Toda irritante. aquela zona é extremamente irrigada, extremamente sensível, perde colagênio também aí, perde elasticidade, perde, e a realidade é mesmo esta, perdoem meninos e meninas, perde aquele aspecto carnuto, porque deixa de ser mais irrigada e obviamente vai ficar absolutamente mais sensível. E é uma zona extremamente sensível, fica absolutamente quase exposta e sensibilizada com tudo. Sim, sim. E esse aspecto também é importante. A perda de massa muscular, ainda há 2 dias falávamos disso, é de um dia para o outro. Deitamos Uhum. com massa muscular e no outro dia acordamos sem massa muscular. É Que é, incrível. que é a queda, porque a queda do estrogênio não é uma coisa que vem assim aos passinhos. A queda do estrogênio é qualquer coisa assim, É é épico, pique. é. Há um dia e no dia a seguir já não há. E é uma É hormona. o que acontece nos nossos ciclos, não é? Por isso é que a gente, num ciclo menstrual normal, não é? Deitamos muito bem, no dia a seguir estamos a chorar, a barranco, não é? É a mesma coisa, só que ali sobe e desce, não é? No nosso Sim, caso, já não. completamente. E então estava eu a dizer que quando eu falava com esta médica, ela alertou-me para, Ana, é melhor mesmo fazer pelo menos a aplicação local, para melhorar toda aquela zona. Eu, a esse ponto eu já estava a fazer Qigong pélvico, porque eu faço Qigong, pratico Qigong, e depois descobri, eu vou deixar aqui o nome, a Margarida Bittencourt, que é bailarina coreógrafa e professora de Qigong agora, e ela também já passou pela menopausa e desenvolveu o Qigong pélvico para as mulheres. E eu já estava a fazer esse trabalho de Qigong Ai, pélvico adoro isso. Eu para a adoro desenvolver. Qigong e, portanto, nunca fiz, quer dizer, já experimentei, mas de praticar, mesmo nunca pratiquei, adoro e nem sabia que havia pélvico. Sim, sim. Amo, já amo. A Bittencourt, o projeto dela é Place to Pause, eu posso depois enviar e se quiseres deixar aqui para as pessoas. Uhum, uhum. E então, para quê? Para tonificar todos aqueles músculos, todos aqueles tecidos ali daquela zona. E então, mas pelos vistos não estava a ser suficiente, e acredito que também o facto de eu periodicamente ter que fazer os contrastes, há uns líquidos, uns químicos, eu isso não sei o nome, os contrastes que são utilizados para saber se o HPV está presente Uhum, em uhum. associar lesões, esses contrastes também acredito que tenham muito impacto nessa secura depois interna, mas É independentemente dos possível. contrastes, já estava a acontecer antes de eu usar. Acho que os contrastes podem também ter agravado, e houve uma altura que estava mesmo internamente, era como se fosse, isto das palavras da minha própria ginecologista, quando há uma altura que eu vou e ela está a colocar o espectro e nunca me tinha acontecido. Eu começo a fugir pela Marquesa acima, a escorregar pela Marquesa acima, e eu tipo, o que é que está aqui a acontecer? E ela só dizia, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. A tua vagina está, parece, e reparem as palavras, parece um tubo de plástico seco. Quando ela disse aquilo, eu, ok, já não estamos a brincar. Uhum. Já não estamos a brincar. E aí, pronto, e eu nessa conversa com a médica de família, ela contou-me, e eu disse, mas como é que é, Paz? Porque eu fico sempre curiosa. Portanto, comigo, as médicas de família estão mais de 10 minutos, tenho pena.
porque eu sou muito curiosa e faço as perguntas É assim mesmo, é assim mesmo. Um aplauso, um aplauso. e ela depois conta-me a história e diz-me: "Ana, você não está bem a ver, porque eu tenho aqui mulher", e isto para me convencer que realmente era importante essa aplicação interna do estrogênio local, e ela disse-me: "Eu tenho aqui mulheres que têm a vagina em sangue, Uou. que a andar têm dores horríveis". Gente, a andar, não estamos a falar a ter relações, não estamos a falar a fazer o pino, não estamos a falar a fazer esforços, a caminhar na rua. É doloroso caminhar na rua. E que à noite o marido quer ter relações e ela tem. Então, porque ela sente que tem, claro, são pessoas se calhar de mais idade, mas também isto deve-se passar com pessoas de menos idade, eu acredito que sim, porque há algo de errado comigo, não é com ele, Uhum, não uhum. é? Eu é que tenho que tratar do meu problema para que ele então possa estar bem e para que possamos ter uma sexualidade os dois. Então, eu é que tenho que segurar. E eu, a dada altura, tenho assim um insight luminoso, que vinha até com o Nuno no carro e eu disse, tipo: "Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que é que espera, 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 desde quando desde quando", e ele ia a conduzir, até pensou que era alguma coisa na estrada, "desde quando é que a mulher é responsável pela relação sexual? Desde quando é que a mulher é responsável e quem segura o prazer pelos 2?" E ele ficou assim a olhar para mim, mas e tipo, não vínhamos a falar disso sequer, vínhamos no carro, até vínhamos em silêncio, que pronto, Saltou a pipoca. e de repente aquilo andava-me ali, de repente foi mesmo aqui quase a uns escassos metros de chegarmos a casa, foi tipo: "Como é que isto pode ser?" Porque eu já tinha passado por situações em que o homem não está totalmente, no auge, e eu suportei, e eu fui para o lugar de: "O que é que eu posso fazer por ti?", tal e qual como estavas a referir há bocado, Vanessa, "O que é que eu posso fazer por ti? O que é que", ok, fui pesquisar, e eu gostava de saber, se algum homem ouvir isto, que diga aqui, que comente, que se alguma vez foi pesquisar sobre a menopausa e o que é que ele pode fazer para ajudar a sua mulher. E eu percebi: espera lá, espera lá, Ana, quando se passa do outro lado, tu vais pesquisar, tu vais fazer, tu vais pôr a lingerie, tu vais ajudar, tu vais não sei quê, tu vais perguntar, tu vais criar ambiente, tu vais perguntar se é preciso médico, tananana. E quando és tu vais-te perguntar se é preciso médico, tu vais tratar de saber o que é que se passa da tua vida, e tu vais começar a fazer danças sensuais, tu vais não sei o quê, tu. Uau, 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 espera lá, uma relação são dois. Mas sabes que eu acho que isso aí vem muito daquilo que tu estavas a dizer, em parte, está para dentro, não se vê. É Exatamente. só um buraco. Não estou a perceber o drama, não é? Porque também há um profundo desconhecimento do funcionamento e de como é que a mulher se excita e que, não é? Todo o canal vaginal também expande da mesma maneira que um pênis, não é? Fica ereto e expande, o canal também expande. E se não expandir, se não estiver excitado o suficiente, não houver excitação, tensão sexual suficiente e não expandir, mesmo que funcione, vai doer, porque ele não expandiu. Então o pênis vai bater ali e vai causar desconforto e vai magoar. Também há este desconhecimento dos homens em relação a o que eu até de certa forma até desculpabilizo, não no sentido de continuarem nessa ignorância, mas ok, não dá para ver, é preciso ir um bocadinho mais além para perceber, enquanto que nós, ok, está à vista, não é? A gente olha e vê o pênis, está à vista. Eles têm que ir à procura, têm que ir investigar. Mas, por um lado, é isso. Por outro lado, também, há todo um historial para trás de a mulher é muito sensível, a mulher é muito emocional, a mulher é muito dramática, a mulher é muito histérica, a mulher. Portanto, a mulher faz um grande drama de uma coisa pequenina.
E muitas vezes isto é interpretado com: "Oh, isso não é nada, isso passa, isso estás a exagerar", né? Porque efetivamente durante muitos anos a medicina, e ainda hoje isso acontece, eu lancei por acaso um episódio a falar sobre isso, ainda hoje isso acontece, a dor da mulher é desvalorizada quando comparada com a do homem. Por exemplo, né? Tu queixas-te e há sempre ali uma percentagem que até é atribuída porque és mulher. Esperas mais por receber a medicação, és mais desvalorizada, que é o que acontece com a endometriose, é o que acontece com a fibromialgia, é o que acontece com uma série de doenças do foro feminino, ou que acomete mais as mulheres, né, como é o caso da fibromialgia, que se for um homem a queixar-se, ai não, o homem é forte, um homem para se queixar aquilo deve doer mesmo muito. Como é uma mulher a queixar-se? A mulher é sensível, aquilo não deve doer tanto. Epá, desculpem, mas não pode ser de outra maneira, tem que haver isto, porque isto sou eu a ser boazinha com a classe médica. Porque se eu quiser ser mazinha é bem mais pior do que isto. Ahm, mas efetivamente eu acho que, e tirando pronto, a parte do drama, pondo a parte do drama de lado, e efetivamente acho que há aqui um desconhecimento do homem do nosso órgão sexual. Não é? Nós conhecemos, nós sabemos onde é que está, não é? Nós sabemos o que é, propúcio, não sei o quê, não é? A glande. Eles, a maior parte dos homens não sabe, a maior parte das mulheres também não sabe. Muitas mulheres não sabem. Era isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer, porque isto de repente não pode ser uma cena acerca de homens e de mulheres, Uhum, uhum. é acerca também de a própria mulher não conhecer o seu órgão, lá está, porque é interno, porque, porque muitas vezes é descoberto em relação com o seu companheiro. Mas realmente, quando eu tive este insight, foi o acordar até para o Nuno, porque eu perguntei-lhe: Tu já uma vez, foi logo a pergunta, já uma vez foste pesquisar sobre isto da menopausa, sobre como é que. E ele: Não, mas eu leio os links todos que tu me envias. Obrigada. Mas eu leio e vejo tudo o que tu me envias. E ele viu esta entrevista da Marie Claire com o Doak comigo. E ele interessa-se imenso e quer estar a participar em tudo, mas ele naquele momento também ganhou consciência que sim, havia realmente essa forma de estar, estava instituído, não é? Que realmente a mulher é que segura o prazer dos dois lados, não é? E foi curioso que a partir daí eu disse a partir de agora tu estás nomeado como o responsável por a recuperação da minha libido. E como é que ele reagiu? Como é que ele reagiu? Entrou logo no papel, ele entrou logo no papel e começou logo a pesquisar imenso e pronto, e há aqui partes que eu não posso revelar porque vão nascer, fazem parte do nosso bebê do My Love Affair, e entramos aqui numa arte que realmente é cada vez que nós vamos a fundo nela, ah, nós percebemos que não, 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 isto tem que ser ensinado nas escolas. Isto tem que ser ensinado nas escolas e que começa muito por aquilo que tu disseste. Perceber o órgão sexual do homem, o órgão sexual da mulher, não sobre o ponto de vista biológico, biofisiológico, também, mas não só, como também sobre o ponto de vista do estímulo e da sexualidade e da intimidade. E também como é que é a excitação para o homem e como é que é todo este arousal no masculino e como é que é no feminino, porque é Sim. diferente. E eu lembro-me de estarmos a fazer a formação acerca disso e o Nuno estar a olhar e a dizer: Meu Deus, como é que eu chego aos 54 anos sem saber isto? Como assim chegamos aos 54 anos sem saber isto? O homem, Isso é assustador. é. E o homem e a mulher, O homem e a mulher. E então foi mesmo, muitas vezes. chamamos mesmo para nós, não, nós vamos trazer isto, nós vamos trazer isto porque isto é mesmo importante. E agora estamos aqui a desviar, mas Não, não, nós a falar estamos. de menopausa sem se falar de sexualidade, não Não é? dá para separar, porque. E tu estavas a falar aí de uma coisa que eu acho importantíssima, que tu focaste a parte da educação sexual nas escolas.
Para mim não há educação sexual nas escolas. Há uma tentativa irrisória de prevenir uma natalidade em idade precoce. Uhum. Educação sexual não é. Não é educação e nem é sexual. É pura e simplesmente uma tentativa ridícula, e digo ridícula porque não existe uma não existe um envolvimento sério da comunidade escolar no assunto, não existe, pedagogia a abordar o assunto. Às vezes escolhem, agora vamos dar no quinto ano, não, agora vamos dar no quarto, não, agora vamos dar no oitavo, que é no oitavo. Não existe critério, não existe pedagogia, não sabem como abordar esses temas. As crianças muitas vezes levam até para a brincadeira, nem sequer estão com atenção, estão é mais preocupadas com as imagens, com as figuras, porque a abordagem que lhes é apresentada do ponto de vista pedagógico também não está adequada. Uhum. E portanto, é Ora, uma brincadeira. Qu- Diz, quando diz, eu, diz. quando eu disse isto devia ser ensinado nas escolas, é mesmo aquela força de expressão, não é? Quando a gente diz, isto devia ser ensinado nas escolas. Porque na realidade eu nem sei se é nas escolas, nem sei se é necessário ser nas escolas, porque se nós tivermos pais informados e a viverem a sua sexualidade de uma forma completa, naturalmente isto vai passar para os filhos, da mesma forma que ensinamos os nossos filhos a fazer outras coisas, não é? Mas eu Então, pessoalmente acredito que deveria ser nas escolas também. Agora, sim. deveria ser feito de uma forma, de uma abordagem, efetivamente, o que é uma educação sexual. O que é a sexualidade de um casal? O que é isto, a sexualidade? E o que é a sexualidade ao longo da vida? Tu estás em biologia, estás a dar uma série de. E as plantas e os animais e eu não sei o quê, e depois pouco falas do próprio ser humano. Sim, há Estes. há dois temas que deviam estar em qualquer currículo escolar, porque são dois temas que nos acompanham a vida toda, o sexo e o dinheiro. Exatamente. Temos todo um percurso escolar de até a licenciatura, pós-graduação, doutoramento, o que quer que seja, mestrado, e não aprendemos nada sobre o dinheiro nem sobre o sexo. Uhum, uhum. Dois temas que nos acompanham a vida toda e que são responsáveis por tantos medos e por tantos abusos, não é? Tal e qual. São dois temas que não são falados. Abusos, enganos, fraudes, não é? Sim. Tudo está relacionado com estes dois temas. E como é que estes dois temas, que são tão importantes para a humanidade, não são temas desde que somos crianças, são temas escondidos, não se fala, são tabus, então começa logo por aí, mas pronto, nós não vamos agora iniciar aqui. Isso é outro podcast sobre finanças. Mas, Ah, hum, sim, mas isto era só mesmo para dizer que eu concordo em absoluto que deveria haver uma educação sexual nas escolas virada, de um ponto de vista humano também, e não só tanto na prevenção de uma gravidez precoce, que muitas vezes parece que é dada assim à pressa, não é? Pronto, e usem o preservativo, não é? E usem o preservativo e planeamento familiar. Hum, mas depois há toda uma temática por trás, não é? Que eu acho que é muito pouco trabalhada e poderia ser trabalhada de formas tão interessantes, a pôr os miúdos, eles próprios, por exemplo, a falar sobre o assunto, o que é que eles acham que é, fazer um debate sobre o assunto. Mas enfim, não é? Acredito também que os professores façam o que conseguem com o que têm e com o que podem. Mas agora estava curiosa para saber, Rita, a ouvires, né, porque tu ainda não estás na menopausa, Ainda não estou, eu estou a aprender, porque ainda não estou. quando tu ouves isto, ficas assustada, ficas preocupada, alguma coisa que urge em ti? Hã, olha, eu ao ouvir-vos falar, eu e também tendo a minha experiência hoje, eu não sei se a quando eu começar a sentir sintomas ou mais sintomas ou entrar numa nova fase, se eu não farei, ou seja, já ouvi falar de uma substituição hormonal que é feita, ou seja, em que tu só tomas a hormona que está em falta, certo? Pronto, eu também sou um pouco leiga nisso e por isso não sei se não farei isso, ou não sei se não irei procurar uma forma de aliviar os sintomas, porque agora quando vocês estavam a falar da parte médica e da parte da escola, eu sinto muito, eu tenho muito
Quer dizer, tenho outra visão, porque eu tenho muito respeito pela classe médica e pelo trabalho que eu já recebi e por muitas situações na minha vida, e, por exemplo, quando tinha infecções urinárias mais novas, eu sou muito agradecida pelos medicamentos que tomei, pelos médicos que me acudiram, portanto, eu não sinto que, claro, que há muitas coisas que têm que mudar na medicina e na escola, mas não sinto que estamos todos a evoluir, ou seja, a minha ginecologista que quando no meu parto me cortou, não é? A minha ginecologista hoje, que é muito mais nova, que tem 20 e poucos anos, mas por acaso que eu gosto muito dela e da nossa relação, já não me vai sugerir isso. Ou seja, eu sinto muito que é uma questão da nossa própria evolução enquanto, se calhar, imagina, nos países mais evoluídos da Europa, as práticas já vão ser diferentes e eu sinto que as pessoas não fazem as coisas de má vontade, mas que é uma questão de evolução que nós fazemos juntas e juntos, ou seja, as coisas que eu fiz enquanto mãe, apesar de me considerar uma mãe estruturada e que ama os seus filhos, mas eu olho para trás e, por exemplo, quando a Ana Paulina, que é uma especialista em trauma, e eu convivo tanto com a Ana, e eu hoje sei tanto de trauma e tantas coisas que causam trauma e que eu não sabia. Ou seja, a minha médica, quando eu passei por um pós-parto bastante difícil, mas não sinto que a minha médica terá feito isso de má vontade, mas sim para tentar antecipar algo da maneira que ela sabia. Portanto, eu tenho uma visão da medicina pronto, às vezes nós evoluímos primeiro, existe uma parte que evolui primeiro, como as pessoas que estão atentas à medicina, ao desenvolvimento pessoal, à evolução coletiva, e, por exemplo, uma das minhas médicas já é uma médica de medicina integrativa, que é a Inês Neves Freitas, ou seja, e é para aí que nós caminhamos. Eu acredito que isto pronto, é um movimento, é o nosso movimento de evolução, e por isso vejo assim estes dois pontos de uma maneira um pouco diferente. Vejo mais como uma evolução coletiva, para que todos contribuímos, e se não passarmos por isto também não vamos chegar ao outro lado, não é? É como se estivéssemos assim em contínua expansão. Pronto, assim só um bocadinho de contexto em relação a isso. E eu sinto que talvez, ou seja, na minha relação com o corpo, eu sinto que medicar-me, sem ser em excesso, eu estou a aliviar o meu corpo de um esforço em que ele está. E eu não sinto que eu deva fazer o meu corpo passar por um esforço de estar 2 anos sem dormir, em ansiedade, com altos e baixos, com dores. Portanto, eu não vejo a medicação como algo que me vai prejudicar. Eu vejo a medicação como algo que, se for feito de uma forma sensata, isto não quer dizer que eu tome imensos medicamentos, mas se for feito de uma forma sensata e por um curto período de tempo, que eu Mas tu tens provavelmente. imensos medicamentos naturais que Sim, substituem imensos. Eu não fiz até hoje medicação, só para dar um exemplo, eu não fiz até hoje, nem para a perimenopausa, nem para a menopausa, e respeito qualquer opção, não é? claro, claro. Em absoluto, É por até isso porque que estamos aqui. cada caso é um caso Sim, e há pessoas que até não se dão bem com uns, não se bem com os outros e vice-versa. Mas eu, por exemplo, não fiz nem reposição hormonal, nem das bioidênticas, nem das não bioidênticas, não tomei qualquer medicação química ou sintetizada para dormir, para tirar os calores, fiz e faço tudo com suplementação natural. E o mais incrível é que eu não faço toma contínua. Eu tomo, por exemplo, durante X meses, estou a tomar Simici-fuga, salva, pronto, é um cocktailzinho. Top, estou top. E depois digo assim: ok, pronto, agora vou fazer uma pausa. Sai aqui uns 3, 4 meses da pausa, volta, né? Volta, começa a vir, né? Acordar à meia da noite, os fogachos, os calores, não sei o quê. Ok, está na hora, vamos então tomar outra vez. Então vou jogando assim. E para mim, por exemplo, a medicação natural tem resultado para já, não é? Não sei futuramente, até falam das osteoporoses, mas depois também já temos outros profissionais a dizer que não é bem assim, não é? Por isso, olha, eu vou andando e vou vendo, para já está a funcionar. Por isso eu também sou a favor da medicação. Era impensável para mim
Eu não tomar nada e continuar naquele sistema. Eu estava morta hoje, eu já não Pois, estava mas eu, xexé. mas eu conheço pessoas que não estão a tomar nada sem ser, imagina, suplementos e eu admiro muito isso, eu sinceramente admiro muito isso. Mas para mim, eu sinto que, claro, que começarei por tentar tomar algo normal e seguramente, normal, não natural, e seguramente depois desta conversa já vou ligar à minha irmã, porque ela é incrível, também a admiro imenso e a forma como ela se cuida, por isso é de certeza que lhe vou ligar a seguir. E olha, ela até devia estar aqui, por acaso é uma pessoa muito interessante para também participar desta conversa. Mas lá está, ou seja, há um momento em que eu acho que é essa linha que se cruza, há um momento em que a medicina alternativa, ou seja, tanto há momentos em que a medicina alternativa funciona quando a medicina convencional não funciona, mas também ao contrário. Há momentos Uhum. em que a medicina tradicional não funciona e a convencional, como é o caso de uma infecção urinária, uma pessoa está a sangrar e se não tomar um antibiótico vai desta para melhor e, quer dizer, ou a não ser que tenha muito suporte. Então para mim, eu acredito muito na medicina total. Nada é descartável, não é nada, todos somos importantes, tudo é importante, tudo é conhecimento e eu acho que é mais na ótica da evolução. E a minha experiência na menopausa foi nada funcionou. Eu tomei aqueles medicamentos naturais, eu tomei as vitaminas, eu tomei os medicamentos para diminuir a ansiedade e era galopante. Era galopante ao ponto de eu não reconhecer, não perceber o que é que está a acontecer. Eu sou uma pessoa extremamente calma, eu medito, eu tenho um dia a dia calmo. Eu não trabalho muitas horas, eu trabalho no meu próprio negócio e antes tinha um part-time, portanto, não havia qualquer explicação para todo aquele alarido e pronto, e depois eu decidi tomar medicação e foi a minha ginecologista disse, olha, é uma das medicações, como tu dizes, há imensas alternativas, não é, do que nós podemos tomar. E eu depois desta conversa, que agradeço, ou seja, sinto mesmo que estou a ter uma oportunidade de antecipar de uma forma estruturada, pensada, informada. Acho que é mesmo bom para mim, agradeço. E sinto que o que eu vou fazer é mesmo perceber melhor este percurso para poder, desde já, começar a fazê-lo da forma mais natural possível, a respeitar o meu corpo e todas as transformações que vêm daí. Agora, o que eu sinto que é mais importante acima de tudo é esta partilha de experiências e, se calhar, falar mais convosco, falar mais com a minha irmã sobre isto, falar mais, perceber o que é que resulta para cada pessoa e isto também toca muito nas nossas redes e nas nossas comunidades e falarmos, como tu dizias no princípio, de um círculo, não é? E nós próprios temos um círculo, não interessa se é virtual ou se é presencial, mas temos efetivamente o nosso círculo, porque a conversa que a Ana teve aqui, por exemplo, esta partilha que ela está a fazer, talvez até seja rara em termos presenciais e com pessoas próximas, não é? E, portanto, admiro também isso muito em ti, Ana, essa tua abertura e trazeres mesmo assim os temas, como tu, Vanessa, porque sinto que é isto que é preciso e quanto mais conversas destas, mais nós vamos estar informadas, mais nós vamos fazer decisões acertadas e vamos dizer, olha, eu sinto isto, eu também senti o ano passado e nós vamos descarregando umas às outras e depois nós também vamos falar com os médicos e pronto, e este é o movimento, não é? Este é o movimento, por isso eu ao ouvir-vos sinto que vou iniciar um processo consciente de entrada na menopausa, sim, sem dúvida. Sim, Ah, e posso fala, Ana, claro. hum, é curioso porque estamos aqui três e a Vanessa que faz suplementação natural, a Rita, medicação convencional e eu que não faço nada. A minha medicação é a alimentação e as práticas que trago para mim, a meditação e o Qigong. Hum, e acho bom, e estamos aqui as três sentadas à mesma mesa, portanto, este acolher a diferença. Há bocado a Rita falou que respeitava a medicina e a escola. Eu acho que nem eu nem a Vanessa dissemos que desrespeitava, que Sim, desrespeitava. sim, sim. Se pareceu isso, desculpa, não foi isso. Eu é que tenho mesmo admiração e Sim, sim. se foi isso, não era isso que queria dizer, Eh, desculpa. Porque de alguma forma a escola também nos formou, mal ou bem também fez parte de todos nós, a mim, a qualquer uma de vocês, aos médicos, também houve Uhum. uma escola que os formou.
E, e a medicina, também falaste aí num termo que foi má vontade, que os médicos não fazem por má vontade, que também acho que não, em nenhum dos discursos isso ficou patente, antes pelo contrário. Hum, Agora, o que eu acho que acontece é que, e como tu disseste e bem, é que isto é uma evolução do coletivo, porque eu dei aqui o exemplo de uma médica, a doutora Marie Claire, que era uma médica ginecologista, e ela não fazia por má vontade. Aliás, foi aquilo que eu disse há pouco, mesmo a médica do centro de saúde que não me passa as análises, eu disse, são as regras que ela tem que cumprir. Agora, acho que neste momento já existe tanta informação, o, o que eu se calhar ponho mais o dedo é em quem é que está a formar estes médicos e quem é que está a formar estes professores, não é? É mais aí, porque é claro que eu só posso fazer de acordo com aquilo que eu investigo ou que eu aprendo de alguém. E felizmente há médicos, que falaste aí na Inês, que é uma delas, que é médica, mas que também começou a perceber, para lá, as emoções também afetam. E se calhar é uma médica que já faz perguntas, como aquelas que a Vanessa disse, olha, e você dorme bem, e tem isto e tem aquilo, para não precisar de andar a ir ao neurologista e... Então eu acho que isto é tudo uma evolução. Sim, concordo contigo, Rita, enquanto seres humanos, não tem a ver com as classes, tem a ver com eu como mulher e como médica, não é? Se calhar vou-me preocupar mais com um tema que a mim me é mais querido e chegado, e se calhar vou investigar mais esse do que outro, e depois quando o outro se calhar for-me querido e chegado, se calhar vou me preocupar mais com esse e investigar mais com esse. E sim, eu acho que isto é uma evolução do coletivo. Agora, o que eu vejo é que as pessoas que não fazem medicação não criticam as que fazem, mas em termos médicos, eu recebo muita crítica por eu não querer fazer medicação. Pronto, e é Mas eu também recebo muita crítica, porque para é o só médico liberdade, convencional, só liberdade. fazer medicação natural, fazer fitoestrogénios, por exemplo, é ridículo, é absurdo e eu sou negligente e não tenho, sou uma sem noção, porque eu deveria estar, para todos os médicos que eu já estive, eu deveria estar a fazer terapêutica de reposição hormonal. E há uma pressão gigante para isso. Pois, embora eles saibam que só podes fazer terapêutica de reposição hormonal durante 7 anos. Quando acabarem esses 7 anos, vais fazer o quê? Não podes fazer mais. Mas só podes aqui em Portugal, eu fiquei a saber disto também aqui num podcast, que este pormenor eu não sabia. Em Portugal, só é permitido fazeres terapia de reposição hormonal após a menopausa. Uhum. Não Sim. deves fazer antes. Então, o que é que tu fazes com todos aqueles sintomas que tens durante até 10 anos antes da menopausa? Segundo lugar, todos os estudos que foram feitos com terapias de reposição hormonal e todos aqueles estudos que mostraram que realmente havia uma maior incidência ou probabilidade de incidência para aumento de doenças do foro oncológico com a reposição hormonal, só se verificava na toma após a menopausa. Se o tomasses antes, não se verificava. Então, isto tudo para mim, e lá está, isto não tem a ver com a classe médica, eu também, graças a Deus, nunca fiz grandes desfalques no nosso Sistema Nacional de Saúde, felizmente, mas todos os médicos, tive sempre sorte de encontrar médicos muito bons, menos bons, mas também tive sempre a sorte de encontrar médicos muito bons, mas a culpa não está no médico individual. Exato, Nem estará na classe, está em algo muito mais profundo e enraizado que está aqui, que é a mulher é o homem em ponto pequeno, a medicina feita à visão do homem de Vitrúvio, não é a mulher de Vitrúvio, é o homem de Vitrúvio, né? A medicina feita à moda do homem de Vitrúvio, os sintomas de doenças, muitas vezes, que na mulher são diferentes dos sintomas de doenças nos homens, isto não é falado, não é?
não é? Ninguém fala sobre isto, ninguém fala que uma cardiopatia numa mulher os sintomas são diferentes dos sintomas de um homem. Se alguém perguntar quais são os sintomas de que alguém está a ter um problema, um AVC ou que está a ter um problema cardíaco, toda a gente vai dizer a mesma coisa e todos esses são sintomas que os homens manifestam, mas as mulheres não. Ou na maioria, a mulher não vai manifestar esses sintomas. Então isto, para mim, é assustador. Mas lá está, não na classe. Eu não estou zangada com a classe médica, eu estou zangada com a maneira como a medicina é olhada, como ela é vista. Porque o médico é um produto e um subproduto de um sistema, não é? E vai refletir esse sistema. Um professor é igual. E acredito muito que é trazendo a luz, trazendo estas conversas, trazendo, questionando, pondo o dedo na ferida que nós. E reparem, quem são as mulheres que agora começam a pôr o dedo na ferida? São aquelas que estão a passar por isso, não é? Mulheres da nossa geração ou da geração anterior que já começaram a ganhar voz, muitas vezes até são pessoas com visibilidade, não é? São pessoas que usam a sua visibilidade também para fazer chegar a sua voz, porque até aqui isto continuava a ser empurrado para dentro do tapete e, portanto, são estas gerações agora que estão a trazer estas urgências. Agora, só fazendo aqui um parênteses, concordo em absoluto que isto é uma evolução do coletivo, mas há aqui uma coisa que eu não posso deixar de referir, que é a mulher e o círculo, e estávamos a falar do círculo, a mulher e o círculo da mulher perdeu-se. Há muitas gerações atrás, a mulher, as lavadeiras, eu vou dar exemplos muito práticos, eu nem vou para nada dos xamanismos, nem das tribos das mulheres nas tendas, as lavadeiras, as mulheres que se juntavam para bordar, Por havia, do diz? couro, as mulheres do couro, As mulheres do couro, tudo isto eram círculos de mulheres. Elas juntavam-se, falavam do marido, falavam dos filhos, falavam disto, falavam daquilo. A informação era um momento em que as mulheres partilhavam as suas dores, as suas alegrias com outras mulheres. Resolviam, não, se calhar não resolviam nada, mas havia uma partilha, uma troca de informação. E hoje em dia, a mulher que precisa tanto disto, da sua roda de partilha, do seu ciclo, tal como o homem precisa de ir ver um jogo de futebol e beber uma bejeca, a mulher precisa de lavar esta roupa, não é? Usando aqui a metáfora de lavar a roupa, de lavar esta roupa no rio, não é? De lavar estas emoções, não é? Esta metáfora do rio para mim é extraordinária. É mexer as suas águas, partilhar as informações com outras mulheres, receber esta informação. E isto foi perdido. Porque já a minha avó tinha mesinhas. A minha avó, se fosse viva, agora tinha pai que é 105 anos. 110 talvez. Ela tinha mesinhas, não andes descalça na pedra porque isso faz mal aos ovários. Hum, Olha, Uhum. este chá de São Roberto é bom para a escola, não sei quê. Isto foi-se perdendo, esta sabedoria, não é? Destas mesinhas que preveniam, que ajudavam, né? Foi-se perdendo com a industrialização, com estas azáfamas, estas vidas, não é? E foi cada vez mais colocada de lado e só aquilo que tem um paper científico estudado por 50.000 universidades, que passou em peer reviews, blinded, não sei das quantas, que muitas vezes de blinded não tem nada, é que é aceite. E isto a mim é que me dá-me aqui que a volta à tripa que me deixa. sim, e os nossos corpos, os corpos que hoje estão a atravessar processos de menopausa, a menopausa sempre existiu, não é uma coisa de agora, não é? Esse foi o Uhum. meu drive e é aí que eu estou a atuar. Se sempre existiu, é porque é uma fase importante na vida da mulher. Só que os nossos corpos, infelizmente, e cada vez mais, são produtos de duas indústrias, da indústria alimentar e da indústria farmacêutica. Tal e qual. E por isso é que a minha mudança do estilo de vida, da alimentação, de tudo, se eu cuidar do que é que eu coloco dentro do meu corpo,
provavelmente tudo, porque o que nós colocamos dentro do corpo influencia o nosso sistema imunitário. E o sistema imunitário e o sistema hormonal funcionam em paralelo. Ok? Exatamente. Então, se eu quero melhorar o meu sistema hormonal, eu começo por melhorar o meu sistema imunitário. Como é que eu melhoro o meu sistema imunitário? Estilo de vida, o que é que eu como, o que é que eu vejo. Se eu estou todos os dias a ver violência na televisão, ou o que é que eu leio, não é? Porque nós recebemos vários tipos de alimentação, não é só a alimentação. E a alimentação mesmo, o alimento que colocamos na boca, a quantidade de químicos de uma alimentação cada vez mais processada, principalmente nas cidades, e não só, vai acontecer e que vem acontecendo ao longo do tempo, está claramente a ter impactos no nosso corpo, está claramente a trazer transmutações Uhum. no nosso corpo, está claramente a influenciar a nossa fisiologia. E aquilo que nós vemos na televisão, não é? O que é que nós escolhemos ver? Às vezes eu e o Nuno queremos ao domingo, apetece-nos ver um filme assim mais, daqueles lamechas, pronto, aqueles filmes de domingo, e estamos ali a fazer zapping montes de tempo, e é tudo violência, 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 e se nós não queremos ver violência, pronto, ou temos que comprar um filme, não é? Uhum. E ver aquele filme que é sobre uma história, ou é uma biografia, ou é uma história de amor, ou é um romance, ou o que é que seja, porque se vocês repararem, todos os filmes agora, de A a Z, quase tudo tem violência. Filmes, Sim. séries, é uma coisa impressionante. Agora, o que é que isso faz ao nosso sistema hormonal? O que é que isso faz à nossa adrenalina? O que é que isso faz ao nosso cortisol? O que é que isso faz à nossa dopamina? O que é que isso faz à Uhum. nossa serotonina? E depois, claro, vamos ter que andar a compensar com suplementos, sejam eles químicos, sejam naturais, mas lá está, está muito atrás. Então nós somos este produto, porque, como eu estava a dizer há pouco, eu comecei a olhar para a menopausa e por isso é que eu disse: eu quero atravessar a menopausa, eu e o meu corpo. Eu não quero atravessar a menopausa de outra forma. E claro que se eu tiver alguma questão mais grave, como foi o caso da questão do colo do útero, da lesão pelo HPV, que tive que fazer uma colonização, claro, a medicina aí teve presente, a medicina convencional, logicamente, como disse a Rita, mas eu optei por eu quero passar este período, eu e o meu corpo, porque antigamente as mulheres passavam elas e o corpo delas. E o que é que vai acontecer? E o que é que estes sintomas todos também me estão a ajudar a aprender sobre mim e o funcionamento do meu corpo? Porque se eu ponho um comprimido e vou camuflá-los, está tudo bem, eu respeito quem o faça, porque se calhar, como diz a Rita, eu prefiro eu não estou-me a ver andar 2 anos ansiosa e 2 anos sem dormir, não é? E obviamente que os impactos de andar 2 anos com a lidar com ansiedade e com lack of sleep, sleep, como é que eu digo? Privação de sono? Privação de sono, claro que vai ter impactos, se calhar para a saúde, ainda maiores do que a Uhum. falta do Uhum. estrogénio, não é? Claro, e aqui tem que ser pesado. Mas, de uma forma geral, estarem a medicar pessoas para demências, para depressões, como se a pessoa estivesse deprimida, isto é mesmo um tiro ao lado, isto tem que ser trazido, é um tiro ao lado. E dizia eu optei por passar por esta fase, eu e o meu corpo e a minha alimentação e as minhas práticas, porque eu queria me conectar o que é que está para além disto. E eu sei que tu, Vanessa, também gostas muito da Clarissa Pinkola Estes, e eu agarrei muito aos ensinamentos dela também neste período. E a menopausa, isto agora para trazer o outro lado, não é? Nós falamos dos sintomas, falamos de todos estes distúrbios, da falta de informação, de vivermos muitas vezes isto sozinhas, de mulheres que caminham na rua com dores. ah, e depois há o outro lado da menopausa. E este lado é que eu estou a viver e que eu estou a amar, que é o contacto com a sabedoria do corpo, o contacto com a mulher sábia, que é um arquétipo que a Clarissa fala. E tem inclusivamente um livro sobre isso. Até me estou a arrepiar porque ela é mesmo uma pessoa muito especial e a mensagem dela muito especial e muito necessária. E este arquétipo de que
Se eu chego à menopausa, com sintomas camuflados, com lubrificantes na vagina, com tudo isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma continuidade da minha maturez, não é? Da minha adulta. E eu não vou conectar com esta mulher sábia que conhece o seu corpo e não vou trazer, inclusivamente para a minha relação, a necessidade de ter um homem sábio que também se vai ter que conectar com o corpo dele e da mulher, e eu, meu e do homem, e perceber nesta nova fase aquilo que eu não quero, e foi o pacto que eu e o Nuno fizemos, aquilo que nós não queremos é viver a nossa sexualidade exata, porque o que é que nos estava a fazer sofrer? Era nós queremos voltar àquilo que era. E a partir do Hum, momento em que houve aquela questão, e se não tiver que ser como era? E se houver aqui um próximo nível, deixa-me aqui, antes que isto fique sem bateria, e se houver de facto aqui um próximo nível a que estamos a ser chamados como homem e mulheres sábios no sentido da idade, uhum. homens e mulheres sábios, que é o arquétipo que aos 50 iniciamos, não é? Segundo ciclo da volta dos chakras, não é? Os chakras completam o primeiro ciclo até aos 49 e depois entramos num segundo ciclo. E esse segundo ciclo é a consolidação das aprendizagens. E além da consolidação das aprendizagens, há um convite, que é o que é que vais escolher agora. E das duas, uma, o que é que eu vou escolher agora? Eu vou escolher agora fazer um sexo que começa com preliminares e depois tem uma penetração e depois há uma ejaculação ou um orgasmo e pronto. E é mais do mesmo? Ou eu vou abrir-me para o que é esta sexualidade natural aos 50, sem outras coisas a camuflarem? E isto, eu digo-vos, está a ser uma descoberta absolutamente incrível e pronto, brevemente. Oh, eu acho isso, Brevemente é só mais para o fim do ano. o que eu Mas acho sim, isso é nós vamos lindo. ver isto mesmo para o mundo, porque nós estamos a viver mesmo hum, a transformação da nossa vida. Porque Que é isto nos aquilo que deve pode ser. ajudar. A menopausa é vista, e o homem também passa pela andropausa, né? E também Sim, isto é um bocado já ia referir também, sim, sim, sim. que também ele também tem o seu próprio estigma, não é? Que também ninguém fala sobre isso, e o homem passa pela andropausa também, enfim, vá. Mas eh, nós temos sempre uma visão muito enviesada, olhamos para a menopausa, né? Como agora chega a menopausa e temos de tratar a menopausa e vamos não sei que os sintomas da menopausa. Mas que tu focaste aí numa coisa muito importante que é se eu camuflo tudo e, por exemplo, uma coisa que eu notei sozinha. Eu desde que entrei neste barco também foi sempre além das formações que fiz, o meu corpo é o meu laboratório, então eu tenho feito a minha própria experiência através do meu corpo. O que eu aprendi é que todo e qualquer afrontamento, todo e qualquer fogacho não aparece do nada. Nunca. E eu apercebi-me sempre, a partir da altura em que eu entendi como é que eles funcionavam, eu apercebo-me sempre que um calor vem sempre como resposta emocional a algo, mas sempre. Não há um Uhum. único momento em que eu não me dê os calores e não seja por resposta emocional a alguma coisa. Uau! Isto é uma aprendizagem enorme, porque ele está-te a dizer: olha aqui um gatilho, olha aqui outro. Uhum. Coisas que no teu dia a dia tu não. Os gatilhos estão lá, mas o teu corpo nem manifesta, tu nem te apercebes. Na perimenopausa e na menopausa são, opá, olha aqui, tal, olha o outro, tal, É um telefonema direto, é um telefonema é um direto. telefonema direto, mas porquê é que eu fiquei? Mas realmente eu fiquei, mas porquê? O que é que esta pessoa, o que é que eu estava a pensar? O que é que é fabuloso? É uma aprendizagem de ti própria que te dá, o teu corpo está a dizer, olha aqui, o acordares durante a noite, sabemos o porquê que acontece. Eu tive momentos de acordar durante a noite terríveis, eu tive semanas assim, eu disse, não aguento mais, porque eu não consigo. Mas também te faz perceber o porquê. Porquê agora e porquê não depois. E como tu estavas a dizer, e tão bem, Ana, a menopausa também tem que
temos que retirar esta camada sombria e olhar para ela, e aliás, eu faço muito este trabalho, é precisamente o trabalho da ciranda de fogo, é olhar como sendo o último portal que tu atravessas, salvo seja, né? Em termos de expansão enquanto mulher, o teu último portal até chegares à tua mulher, que é aquela que é verdadeiramente sábia. Que não é a que é sábia porque sabe muito, é que é sábia porque sabe de si, que é o que eu costumo dizer, ela sabe de si. Ela conhece, ela sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, como é o seu corpo, o seu prazer. Ela é sábia porque ela sabe de si mesma. E, e fazer esta travessia implica tudo isso que estavas a dizer e muitíssimo bem, que é eu te confrontar-me com os meus dramas, os meus traumas, os meus gatilhos, os meus lutos, tudo isto, chegar aqui a esta fase e dizer assim, bolas, que é uma frase que eu que me desceu assim, às vezes é um bocado dura, que é bolas, os bebés que eu ainda tenho cá dentro mortos, que eu ainda não pari e que me estão aqui a ocupar espaço, porque sejam sonhos, sejam medos, sejam fantasmas, sejam traumas, whatever, que estão aqui a ocupar espaço e que tu ainda não olhaste de frente, e agora vão-te dizer assim: olha aqui, olha isto, olha, 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 tens isto aqui. E isto é um trabalho, mas está a ser uma aprendizagem tão Sim, bonita, um resgate de voz, de identidade, de descoberta, de questionamento da minha própria sexualidade, não no questionamento, né, da minha orientação sexual, mas da minha vivência, e poderia ser, por acaso não é, mas até isso poderia ser. Mas de como eu gosto de viver a minha sexualidade, como eu posso vivê-la com o parceiro, que prazer é que eu estou à procura, né? É visceral? É o quê? O que é que eu quero? É tão importante o que tu estás aqui a trazer. Fico tão feliz também por trazeres esse tema aqui, porque é assim, cinco sim, estrelas. sim, porque para tudo há um lado de desafio e um lado de diamante, não é? E acho que para mim, ao longo da minha vida e da minha carreira, e especialmente quando eu foquei mais na área do trauma, hum, eu percebi para esta dicotomia. Em cada desafio há uma descoberta, há um diamante que está à espera de ser visto, de ser agarrado e de Hum, ser colocado no seu lugar, não é? E então também vejo a menopausa para mim tem sido também, claro, muito desafiante passar por isto sem qualquer suplementação, sem quer seja química, quer natural. Hum, mas sim, mas confiar na minha medicina da terra, que é a comida, que é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, hum, os alimentos que eu escolho. E claro que às vezes há exceções, porque estamos fora, ainda agora estive em Barcelona, mas procuramos sempre escolher sítios onde sejam mais próximo desta medicina da terra. Tu há bocado falavas que de alguma forma se vai perdendo as mesinhas, os chás, e eu acho que é essa a preparação eu acho que se pudesse haver uma preparação que nos ajudaria até a reduzir os sintomas da menopausa, seria mesmo esta que estamos aqui a trazer, as conversas, os círculos, porque há uma mulher que eu adoro, que é eu chamo-lhe a Water Woman, que ela é australiana e que eu tive a honra de a entrevistar. E ela ensinou-me trouxe-me um ensinamento muito precioso, que foi: Ana, sim, nós podemos ajudar o nosso corpo através da alimentação, mas o nosso corpo está preparado para digerir tudo. Tu já reparaste que tu podes lhe meter uma Coca-Cola ou água e ele vai funcionar na mesma? incrível. Maior ou menor dificuldade, mas ele vai funcionar, ele vai se adaptar e processar o que está ali para processar. E ela dizia-me: o maior medicamento é realmente nós estarmos bem connosco. E pronto, e se a Rita escolhe fazer a medicação hormonal,
E se ela está bem com isso, se ela vê alegria nisso, se ela vê expansão nisso, então se calhar ela vai na mesma fazer uma transição, a sua transição à maneira dela, porquê? Porque ela não está em julgamento de si própria. E tu que estás a fazer suplementação natural, a mesma coisa. E eu que não estou a fazer nada a mesma coisa. Eu acho que o principal de tudo e é cada uma das mulheres ter a liberdade de escolha Hum, e depois de escolher não ser criticada nem julgada fora ou por si própria pela sua escolha. Porque mesmo. se ela estiver em paz com a sua escolha, o corpo vai ajudar. O corpo vai ajudar. E para Ai, mim, que mensagem tão bonita, meu amor. Olha, assim mesmo para terminar, eu acho que é a mensagem melhor que podíamos terminar este sem terminar, porque isto nunca termina, é uma conversa que não termina, não é? Mas por hoje, hum, olha, foi assim, conversa tão linda. Eu acho que temos que repetir. Que temos que conversa esperar que a linda. Rita entre na menopausa mesmo. Agora, quando entrares, Pode entrar, Rita. Já estou. Vamos falar outra. meus amores, então agora só tenho que vos fazer a pergunta da praxe, que é quem é Rita, quem é a Ana, fora do roteiro? Então, olha, a Rita fora do roteiro, é mãe, vive em Sintra, é uma mulher em constante evolução, em rede, com amigas, uma delas Ana Paulino, a entrar nos 50 anos e a ver essa fase como uma nova fase e um novo portal, muito bom e muito bonito. E estou mesmo muito contente de estar a passar estes 50 anos assim, que também acho que é algo que existe quando a pessoa atravessa a menopausa, ou seja, que eu sinto, e eu sinto que os 50 são uma nova lufada de ar fresco na minha vida, e então sinto muito bem de estar aí. Uma mulher que está a criar o seu negócio, a expandir o seu negócio e a tornar os seus sonhos realidade e a viver a sua visão. Lindo! Obrigada, meu amor. Obrigada. Já aproveito para te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, a tua dádiva, trazeres também a tua experiência, o teu saber, e foi assim uma honra muito Eu grande. agradeço muito, 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 adoro o teu podcast, adoro o nome e desejo muito, muito sucesso. Obrigada, meu amor, para ti também, porque eu sei que tens feito aí umas magias fantásticas com as criadoras, por isso vou deixar É também verdade. os dados todos aqui para irem visitar, porque vale muito a pena. Aninha, quem é? Chora de roteiro. Olha, sou mulher. Acima de tudo, sou mulher e uma mulher que neste momento está muito em contacto com uma parte que teve muito adormecida em si, que é criar, não é? E hoje o criar, e eu venho no rescaldo também de uma grande criação que aconteceu no início desta semana, em que a Rita também esteve presente, e eu conectei muito, mesmo muito, muito, muito mais do que nunca com este arquétipo da criação, sabes? Do criar, o criar, aquilo que sai das mãos, há bocado estavas a fazer é o que Crochê? sai das mãos, sabes? O que sai de nós, o que sai de nós. E estes 2 dias que passei com estas mulheres todas foi, foi conectar ainda mais profundamente com o criar, porque para mim criar até agora era mais acerca de criar o ser mãe também, o criar um filho, o criar uma família, o criar condições para a família, o criar o negócio, o criar riqueza também, não é? Mas agora eu sinto que entrei numa etapa diferente, que é só criar, criar. Eu nem sei bem o quê. E sim, e fora do roteiro seguro duas bandeiras. Uma que é um movimento do não há nada errado contigo, e outra que é o My Love Affair, que é uma bandeira que pretende levar a experiência de nós enquanto casal, eu e o Nuno,
para outros casais. Portanto, é uma experiência de casal para casal, ah, e que está no mundo também através do nosso podcast My Love Affair. E pronto, e são todas este conjunto de criações que, que já nem são negócios, são movimentos na realidade e que me fazem vibrar. Acho que estão-me a fazer trazer esta vibração que creio que estava muito adormecida. Olha, meu amor, é assim, é lindo porque e tu deves saber, não é, porque se estás com a Clarissa, na cabeceira, portanto, tu sabes, não é, que o nosso útero depois da menopausa, ele está livre e liberto, e se tu fazes esta travessia como deve ser, ele fica livre e liberto para criar, para gestar e gerar tudo e mais alguma coisa. E faz todo sentido tu dizeres: "Nem sei bem o quê", porque é o tudo e o nada, né, é o universo, né, é o cosmos, é o tudo e o nada, é gestar e gerar, é tão bonito o que tu acabaste de dizer. Meu amor, obrigada a ti também pela tua presença. Foi magnífica a tua história, a tua partilha, foi assim, foi muito bom ouvir também trazeres aqui, outras pessoas. Depois manda-me as coisas que eu meto aqui depois na legenda também para quem nos está a ouvir seguir e ter a oportunidade também de se expandir nessas áreas. E foi assim um uma honra, muito bom ter-vos aqui às 2. A honra é nossa. Uhum. Obrigada, obrigada, muito, muito grata. E para quem nos está a ouvir em casa, vemo-nos para a semana.